Entrevista. Quem tem filhos pode ter dúvidas relacionadas à ausência ao serviço para acompanhamento das crianças em consultas médicas. Por isso, nós convidamos o juiz titular da 10ª Vara do Trabalho de Natal, no Rio Grande do Norte, Zé Palmeira, para falar sobre o que diz a legislação trabalhista sobre o assunto. Seja bem-vindo ao Trabalho e Justiça. Eu que agradeço participar aqui para conversarmos sobre os direitos sociais e é sempre uma satisfação utilizar esse canal para interagir com a comunidade interessada no debate sobre as diferentes questões que tocam a dignidade do trabalhador. A CLT define alguma norma em relação à ausência do trabalhador ao serviço para levar filhos ao hospital? É necessário algum tipo de comprovação, como atestado médico, por exemplo? Bem, a CLT ela tem um artigo 473 que estabelece que o trabalhador, a trabalhadora, pode deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário por um dia por ano, né, para acompanhar o filho até 6 anos em consulta médica. E quando o trabalhador precisa acompanhar o filho, é importante ele pedir uma declaração de acompanhamento ou mesmo um atestado. Alguns autores que defendem que ele pode comprovar esse comparecimento entregando cópia de laudo. Eu defendo que o mais salutar é que ele pegue uma declaração de comparecimento, né, que acompanhou o filho, e que entregue ao patrão contra recibo, com cópia, porque pode ser que alguém diga depois que não recebeu, e aí ele tendo uma cópia contra recibo, ele vai comprovar que comunicou ao patrão. Essa é a regra que prestigia a primeira infância, mas a CLT ela não disciplina sobre afastamento do trabalho quando os filhos são crianças ou adolescentes com mais de 6 anos de idade. Porém, a jurisprudência, com base na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, entende que crianças e adolescentes precisam de acompanhamento em hospitais, internações e consultas médicas. Então, assim, mesmo que a criança tenha mais de 6 anos, essa falta será justificada se o pai precisar se ausentar para acompanhar a criança com a finalidade de realização de consulta médica, e diante dessa falta justificada, a empresa precisa aceitá-la sob pena de violação do texto constitucional, que é o artigo 227 da Constituição. E no caso de famílias com muitos filhos, a regra é relativa a cada filho, doutor? Bom, e se o empregado ele tiver mais de um filho, não se deve aí se prender à literalidade do artigo 473, porque o artigo 473 dá a entender que esse direito seria apenas para um filho, né? Mas não se deve interpretar a norma jurídica de modo a levá-la a uma interpretação inconsistente. É preciso ter em mente que o espírito da Constituição é proteger todas as crianças. Já dizia o apóstolo Paulo que a letra mata e o espírito vivifica. Então, o objetivo do Constituinte aí é proteger todas as crianças sem distinção. Disso, nós podemos dizer que a melhor interpretação é que se o trabalhador, a trabalhadora tiver mais de um filho, haverá necessidade de se compreender que o direito é extensivo a cada filho. A consulta que vai ser realizada a cada filho, ou seja, conforme a necessidade que for apresentada. Então, o fato de um trabalhador ter se ausentado um dia para levar seu filho ou filha para fim de consulta médica não suprime o direito dele repetir esse afastamento para levar o mesmo ou outro filho à consulta médica. Recomenda-se apenas aí a razoabilidade, ou seja, aquilo que a gente já falou, comunicar ao empregador que precisa se afastar com antecedência que o caso permite, comunicar que não há outro cônjuge responsável que possa acompanhar a criança ao médico. Após a consulta, entregar à empresa essa cópia da declaração de comparecimento. Se a empresa ainda assim se recusar, o caminho é comunicar o fato ao sindicato e, em último caso, cobrar a remuneração do dia de ausência na Justiça do Trabalho. E se os pais trabalharem na mesma empresa, cada um pode faltar um dia por ano para acompanhamento de filho de até 6 anos em consulta médica? Numa analogia com a disciplina sobre o benefício salário-maternidade, é possível se dizer que a tendência é no sentido de que o afastamento somente pode ser aplicado a apenas um deles. Porém, aquilo que eu falei, o princípio da razoabilidade indica que cada norma tem uma intencionalidade, mas essa intencionalidade ela tem que ser aplicada em função de uma necessidade real. Se os pais trabalham na mesma empresa, o direito ao afastamento justificado pode ser de ambos? Pode.
Todavia, a presunção é de que a criança tem a necessidade de ser acompanhada por um responsável. Mas pode haver a necessidade desse acompanhamento simultâneo. Então, a gente vê, por exemplo, consulta ao psicólogo. Muitas vezes o profissional exige o comparecimento dos pais. Às vezes o caso é tão delicado que é preciso os pais atuarem simultaneamente, né? Assim, é razoável que, conforme as circunstâncias, se houver a necessidade de afastamento simultâneo dos pais para acompanhamento da criança, que isso seja observado e que não haja nenhum prejuízo para os pais, até porque a intencionalidade do constituinte é proteger a criança. Na hipótese de a criança receber atestado médico válido por 7 dias, por exemplo, os responsáveis podem se ausentar do trabalho por igual período? Como devem proceder? Essa é também uma hipótese que exige a aplicação do princípio da razoabilidade. Por quê? Não há uma lei ordinária estabelecendo esse direito do empregado de se ausentar do trabalho por igual período para cuidar do filho. Mas assim, não é razoável também se interpretar que, se houver necessidade de cuidados, não haverá a possibilidade desse afastamento. O ideal aí é que haja um acordo entre o trabalhador e o patrão, no tocante à flexibilização da jornada, ou mesmo a prestação de serviço na modalidade de home office. O que eu entendo é que, em hipótese alguma, o trabalhador que se ausenta poderá ser dispensado por justa causa. Nesses casos, a medida mais prudente é o diálogo. Há o artigo 130 da CLT, que diz que o trabalhador, a trabalhadora, pode faltar injustificadamente até 5 dias a cada 12 meses. Se faltar mais de 5 dias, isso vai interferir no número de dias de gozo de férias. Mas, faltando mais de 32 dias injustificadamente, perde o direito às férias. Eu penso que o ideal é que haja um diálogo para que o artigo 227 da Constituição, que alberga o interesse superior da criança, não se torne letra morta. Bom, convenções coletivas ou acordos coletivos de trabalho podem estabelecer regras sobre o assunto? Sem dúvida, de acordo com o princípio da autonomia coletiva dos sujeitos de direito sindical, as condições de trabalho podem ser estabelecidas no plano coletivo, tanto da convenção, que é um pacto intersindical que vigora no âmbito da categoria, quanto por meio de acordo coletivo, que é um pacto entre a empresa e o sindicato dos trabalhadores. Algumas convenções coletivas de trabalho já disciplinam essa obrigação da empresa de abonar mais do que um dia de falta mediante a apresentação de atestado. E isso é muito importante, essa pergunta, porque é preciso estimular que os sindicatos cumpram seu compromisso com a Agenda 2030, que trata sobre trabalho decente, dando plena aplicabilidade às convenções 155 e 187 da OIT, que consideram a promoção do bem-estar dos trabalhadores como um ato de promoção da saúde. Então, nada impede que a empresa, mesmo que não seja por acordo ou por convenção, mas pode ser por meio de regulamento interno, ou mesmo por meio de um ato unilateral, né, que a empresa reconheça esse direito aos trabalhadores e às trabalhadoras. O senhor gostaria de acrescentar alguma informação sobre o tema? Eu gostaria de dizer, principalmente aos que me ouvem, trabalhadores, trabalhadoras, empregadores, dirigentes sindicais, profissionais do direito, profissionais de gestão de pessoas, que a prioridade absoluta da criança e do adolescente não é um reconhecimento da lei ordinária, mas um reconhecimento da Constituição Federal de 88. Então, é preciso compreender que essa prioridade é estabelecida em função de uma condicionante muito importante para a criança, que é a temporalidade da criança. O tempo de proteger a criança é para ontem, então assim, não se deve desperdiçar tempo em interpretações ou elucubrações jurídicas e se negligenciar o cuidado do tempo da criança, né? Para terminar, eu lembro aqui que os gregos diferenciavam 2 deuses do tempo. Cronos, que era um deus do tempo quantificável, cronometrável, de acordo com o Cronos, era sempre possível se adiar para depois para se fazer amanhã. Mas existia o tempo Kairos, é um tempo único, insubstituível, então ele representa o tempo que não admite compensação, não admite outra oportunidade. Esse é o tempo da criança. Então a proteção da criança é para ontem. Nesse sentido, o objetivo principal é que o interesse superior da criança seja resguardado e que a esta criança, qualquer criança de qualquer trabalhador no Brasil, seja assegurado o seu pleno desenvolvimento com a concessão desse direito à saúde. Eu conversei com o juiz titular da 10ª Vara do Trabalho de Natal, no Rio Grande do Norte, Zé Palmeira, a quem eu agradeço a participação. Muito obrigado também. Até a próxima.